Oi, pessoal, tudo bem? Tô colocando uns minutinhos para a gente esperar todo mundo entrando. Oi, Eufrásio. Najara já entrou também. Vou pedir para o pessoal, se vocês quiserem ficar com a câmera ligada, que é super importante para a gente ir vendo o rostinho de vocês, tá bom? Patrícia, já vi. Cassiano. Oi, Marcos. Cristiano tá aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente está começando a entrar agora. Os microfones vão ficar fechados, tá? A Andressa, tudo bem, Andressa? Os microfones vão ficar fechados por enquanto, mas no final pela primeira vez, a gente vai abrir, então, no finalzinho, para algumas perguntas. Então, conto que todos vocês ficam aqui com a gente. Então, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria dizer que hoje é a nossa mentoria com o Eduardo. O Eduardo já está aqui conosco. Vou falar alguns recados principais. Estamos aqui, nosso time do estímulo, eu, Rodrigo e Camila. Se vocês precisarem de algum suporte, vocês podem mandar aqui no chat, tá bom? Então, vocês podem entrar em contato com eles. E a gente vai ter algumas surpresas no final. A gente tem uma convidada aqui, a Najara, tá aqui com a gente. Aí no final, quero que vocês conheçam ela também. Ela que vai estar conosco nos próximos eventos, então queria que vocês conhecessem um pouco melhor. Ela também é fã do Ourívio, como a gente, já viu algumas mentorias dele. E no final também a gente vai ter algumas surpresas, então a gente vai ter alguns sorteios. Então, conto com todo mundo aqui com vocês. O Ourívio já está aqui, o Ourívio é cofundador do Spoleto, tem uma super história e vai estar sempre aqui com a gente. A gente agradece muito a participação. Aqui é a Najara. O Poit já entrou, já está aqui conosco. O Poit é nosso CEO e queria que ele desse uma palavrinha também para vocês antes de passar a mensagem para o Orível. Poit, com você. Oi, Mari. Oi, pessoal. Boa noite. Edu, né? Você é um monstro, cara. Uma inspiração para todos nós. Muito feliz com você contando a sua história, né? Contar com a Najara Black aqui também, Najara. Nos conhecemos em Brasília e vai fazer a mentoria ali na frente também para todos, que falou, pô, eu sou fã do Edu, eu quero escutar. Então, cara, sem querer gerar muita expectativa, mas já gerando, você compartilhar a sua história e principalmente com empreendedores que enfrentam a dificuldade do Brasilzão, né? Empreendedores que, pô, às vezes quebra e dá aquele desespero, como é que eu faço? Continuo, não continuo? É muito legal, Edu. Você, pô, é um dos caras que eu mais vi falar assim com emoção, já te vi chorar em palco, já te vi. Parece que você vai ficando mais experiente, você vai ficando mais emotivo, né? E você passa isso para as pessoas, cara. Então, muito obrigado por estar aqui. Saiba que você hoje vai transformar muitas vidas. E para quem está aqui, é imperdível a sua história. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vamos aproveitar, anotar tudo, sabe? Mandar as perguntas para a gente interagir e aprender ao máximo aqui e compartilhar com os amigos tudo que foi falado essa noite. Parabéns para a equipe do Estímulo, né, Mari? Que organizou essa super mentoria. Vocês são craques. Vamos que vamos, estou curioso. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, nosso convidado da noite. Com você, Eduardo. Bom, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui, é uma honra poder estar aqui. Eu acho que o que vocês estão fazendo é um trabalho incrível, né? Então, vai acontecer, viu? Vai acontecer. Estou tentando aqui, eu também vou investir aqui. Então, estou organizando aqui para investir aqui também, porque recebi hoje os papéis, estava confuso, mas vou dar um jeito aqui. Então, essa semana sai.
E eu acho incrível o trabalho que vocês estão fazendo. Estamos também fazendo uma parceria lá com o Veste Favela, que eu sei que está caminhando também para a gente começar a integrar essa coisa. Então, é muito legal também. Então, é uma honra. Então, primeiro, o que o Poit falou, a Mari também falou, ninguém é melhor do que ninguém. Tá? Então, eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui, nem vocês são melhores do que eu. Então, é simples quanto isso. E, na verdade, esse sentimento de que ninguém é melhor do que ninguém foi um sentimento que eu e Mário a gente aprendeu e que foi muito importante para a gente chegar aonde a gente está hoje. Porque quando a gente começou o Spoleto, que tem exatamente 23 anos ou 24 anos, a gente estava tecnicamente quebrado. Mas o que é tecnicamente quebrado? É você estar quebrado, mas ninguém sabe. Então, você está totalmente quebrado. A gente tinha 78 títulos protestados. Eu cortava a conta de luz da minha casa, cortavam a conta não, né? Cortava a luz, né? Cortava a luz, cortava o gás. E vocês vão ver aqui que eu não sou ruim de conversa, não. Então, para alguém cortar o gás da minha casa, é porque ele foi lá umas 3, 4 vezes. A luz é a mesma coisa. Porque para cortar, porque eu consegui, o cara falou mesmo, olha, você vai ter que arrumar um emprego para mim aqui, cara, que senão não aguento mais a terceira, a quarta vez que eu venho aqui. Então, a gente já passou por muita coisa realmente, muita coisa, desafiadora, muita coisa. Então, eu vou tentar trazer para vocês um pouco dessa história, contando os desafios que a gente teve, que foram muitos e continuam temas, vai ter por resto da vida. Até viver é um desafio, então é sempre desafiante, como também aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Se é que a gente quer chegar a algum lugar. Porque o que a gente aprendeu que o lance não é chegar em algum lugar. O que a gente aprendeu que o lance é a jornada. O lance é a vida, é você. E aí, já vou começar aqui com um livro que foi muito inspirador para mim e marcante, que era a história do Starbucks. Como construir, acho que uma rede ou um império, sei lá, de xícara em xícara, do Howard Schultz, que é o fundador. E é um livro maravilhoso, porque nesse livro, enquanto a gente estava achando, a gente já lembra que eu falei que a gente estava quebrado, e aí, só para vocês tangibilizarem o que é estar quebrado, a gente devia $1 milhão, eu e Mário, na jurídica. Eu devia $450 mil na física. O Mário devia $250 mil e a gente perdia por mês $50 mil. Então, e não tinha onde buscar. Então, é assim que começou o Spoleto. A gente estava exatamente nessa situação. E depois eu vou explicar o que levou a gente a ficar assim. Mas o livro ele foi muito inspirador, porque quando a gente estava nessa situação, a gente entendeu que a cultura, que as pessoas, o foco nas pessoas era a coisa mais importante que a gente ia fazer. E a gente falava justamente foco nas pessoas, foco no nosso time e foco no nosso cliente. E o Starbucks ele provou que tudo aquilo que a gente estava pensando, que eu não sabia nem que era cultura na época também, mas tudo que a gente estava pensando da maneira de cuidar dos funcionários, da maneira de cuidar dos clientes, que dava certo. Então, me marcou muito. A gente teve, no ano de 2000, a gente já tinha, aí, sei lá, 13 restaurantes e a gente ia receber os franqueados de São Paulo. Eu não sei quantos de vocês são de São Paulo, mas para quem é do Rio, São Paulo é a primeira internacionalização da marca. Estamos indo para São Paulo. E para a gente ali, conversando com os funcionários que iam receber os treinandos de São Paulo, e eu estava lendo o livro, e eu comecei a ler as 10 frases que eu tinha anotado do livro. E naquele momento, a gente lendo ali as frases para ver qual que ia falar para o time, da importância que estava chegando, turma de São Paulo, tal, aquele momento histórico assim para a gente.
E aí, eu lendo aquelas 10 frases, eu vi que daquelas 10 frases, naquele momento, 6 já estavam acontecendo. Então, 6 das frases que me inspirou, na verdade, naquele momento, caiu a ficha que a gente já estava vivenciando aqui. Então, aquilo gerou uma emoção muito forte, uma certeza muito forte que a gente estava no caminho certo, né? E a frase que mais me marcou do livro é: melhor do que você vencer na vida é você cruzar a linha de chegada com o máximo de pessoas possíveis. Que isso é muito transformador, né? Então, e depois o que a gente aprendeu, que mais que cruzar a linha de chegada, que essa linha de chegada não tem, é você sempre estar cada vez mais impactando a vida de milhares e centenas ou de dezenas de pessoas. Que isso que dá uma realização sensacional. Então, a consequência desse pensamento, né, é o Grupo Trigo de hoje. Né? Quem é o Grupo Trigo hoje? Que começou com o Spoleto. Hoje a gente vai fechar um ano com, sei lá, umas 640, 650 restaurantes. Uma indústria onde a gente faz massa, molhos, uma opção de coisa que a gente chama de nosso centro de culinária, porque é cozinha de verdade feito em escala. A gente tem uma distribuidora, tem uma importadora. Então, a gente é um ecossistema de food service. A gente emprega mais de 11 mil pessoas, que é um prazer incrível, uma realização incrível. E as marcas que a gente tem hoje, por ordem de tamanho, são o Spoleto, que ainda é a nossa maior marca, que tem 350 lojas, mais ou menos. O China Box, que a gente comprou há 1 ano e meio, que deve ter umas 150 lojas hoje. O Gendai, que veio junto, que deve ter umas 50 lojas hoje também. O Cone, que deve ter umas 45 lojas hoje. Tem o Le Bon Ton, que deve ter umas 8, 9 lojas, que foi a marca que mais sofreu durante a pandemia nossa. Tem também uma marca que a gente lançou tem 1 semana, que é uma loja de conveniência chamada 2V, que é uma loja de conveniência cool, produtos bacanas, comida saudável e tal, hiper saudável e tal. E a gente comprou há 1 mês atrás uma marca chamada Asa Açaí, que foi considerado o melhor açaí do Rio durante anos. Tem 2 lojinhas só aqui no Rio. E que é um projeto que eu estou muito dedicado a isso também, que é um projeto que pode ser um projeto da gente realmente conseguir conquistar aí vários países fora do Brasil. Mas, por enquanto, a gente só tem 2 restaurantes, mas a gente acredita muito que pode crescer muito com ele. Até porque essa coisa de superfoods é uma coisa assim, açaí, comidas da Amazônia e do Brasil, é uma coisa que está no mundo inteiro numa tendência muito forte. E toda uma pegada de uma bioeconomia, onde o nome quer dizer Ação Sustentável da Amazônia, quer dizer, é totalmente voltada a reconquista do espaço da Amazônia, dentro da Amazônia mesmo, como recuperar áreas e como é que economicamente a gente viabiliza isso para o empreendedor local. Então, é assim que é a cabeça lá, que nos deixa muito animado. E a gente também tem mais umas 8, 10 marcas digitais. A gente também está com algumas marcas dentro do supermercado, que nada mais é que são as massas e molhos do Spoleto, que quem é de São Paulo está no Natural da Terra, quem é do Rio está no Hortifruti. Deixa eu ver o que mais. E outras coisitas mais que vão acontecer. A gente vai lançar algumas coisas agora em agosto. Isso eu não posso falar que é segredo ainda. Ou seja, essa empresa de hoje, que realmente é uma empresa muito bacana, muito diversa, e que dá um orgulho incrível de a gente estar vivendo e construindo e trabalhando, né? Há 20 anos atrás era só um sonho e uma certeza que ninguém era melhor do que ninguém, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar fora, o Mário teve a oportunidade de morar fora também, e a gente tinha trabalhado com gente do mundo inteiro, né? Eu trabalhava no Hotel Intercontinental aqui no Rio,
E lá tinha gente do mundo inteiro lá trabalhando comigo. E eu via que ninguém era melhor do que ninguém. Não é porque o chefe era francês, porque o diretor principal era alemão, o outro, não sei, era americano. Todo mundo era igual. Na hora que dá um beliscão no braço de cada um, dói. Na hora que o filho está doente em casa, preocupa. Então, todo mundo é igual. Então, a matemática nossa era muito simples. Se os gringos podem vir com as marcas dele para cá, a gente pode ir para lá também. Tão simples quanto isso. Então, esse sonho, que mesmo a gente quebrado, morto, a gente tinha, mesmo com 1, 2 restaurantes, né, que um dia a gente podia levar a nossa marca do Espoleto para fora. A gente chegou a levar para o México, para Costa Rica, para os Estados Unidos, para a Espanha, levamos Cone para Portugal, e não deu certo em nenhum desses lugares. Deu certo nos Estados Unidos. Em janeiro e fevereiro de 2020 foram os melhores meses da história lá, e aí veio a pandemia. Todo mundo sabe o que aconteceu. A gente acabou fechando os restaurantes que a gente tinha lá todos, para focar aqui, que também estava muito desafiador. Mas isso eu vou falar depois. Eu quero falar um pouco mais do início, né? Quando a gente começou, né, o primeiro restaurante chamava Guilhermina Café. Eu trabalhava no Hotel Intercontinental e com os melhores amigos a gente abriu esse restaurante. E a gente começou já com um grande erro, desde o início. A gente queria ganhar dinheiro. A gente queria ganhar dinheiro. E a gente cresceu muito rápido, porque a gente tinha vários amigos que queriam investir em restaurante. Então, como o restaurante fez bastante sucesso no início, que lá em idos 92, eu era classe média alta, não tinha assim, na classe média alta, e não tinha assim muito dono de restaurante, não estava hoje na moda como é ter chefe de cozinha, não existia muito isso aqui no Rio. Então, a gente só por ser classe média alta ali, aquilo ali já era notícia. Então a gente conseguiu levar muita gente no restaurante, só que a gente não entendia nada, estava aprendendo, não entendia nada, nada, nada. E aí a gente abriu o segundo restaurante, que era um amigo do Mário, que veio, que investiu, aí acabamos abrindo um terceiro restaurante, e aí em 3, 4 anos a gente tinha, sei lá, 7 operações. E foi isso que eu encontrei. Um jovem, né? Um homem, eu considero sempre um ser mais bruto, com menos conhecimento e principalmente com menos inteligência emocional. A mulher é um pouco muito mais evoluído, né? como emoção e tal. E a gente, quando tinha 25, 24 anos, a gente ali se achava, né? Porque a gente estava muito novo, fez algum sucesso nesses primeiros restaurantes, e com isso a vontade de ganhar dinheiro, e a gente estava ganhando, e essa vaidade que nos gerou levou a gente a fazer absurdos, né? Então, juntando vaidade, com pouca idade e o sonho de ficar rico, fez com que a gente cometesse barbaridades, como, por exemplo, tomar dinheiro emprestado. A que juros que a gente empresta aqui, Mariane? Qual que é o juros que a gente tem aqui? A gente vai de 1,29 a 1,99 fixo, né? Hoje, de 1,29 a 1,99 ao mês. Exato. Então, a gente, sem ter as taxas de juros que tem hoje no Brasil, que estão muito altas, a gente tomava dinheiro emprestado para fazer restaurante a 5,5% ao mês. Quer dizer, a gente tinha que ser muito maluco mesmo para sair abrindo restaurante tomando dinheiro a 5,5% ao mês. E como a gente acreditava que a gente queria ganhar dinheiro, e a vaidade estava muito alta, é claro que, por mais que no início a gente fez todo um desenvolvimento das pessoas, treinamento e tal, não sei o quê, mas na prática a gente se perdeu completamente. Ah, mas você não fazia meritocracia? A gente chegou a fazer meritocracia também. Mas a gente não tinha ideia que era realmente focar nos nossos funcionários, realmente focar nos nossos clientes. E isso levou, ao longo do tempo, a gente quebrar.
Então, qual que é o primeiro aprendizado que eu queria dividir com vocês? A principal coisa do negócio dar certo, no nosso entender e na nossa experiência, é entender que o dinheiro é a consequência. O dinheiro não pode ser a causa. E durante muitos anos, o dinheiro foi a causa e não a consequência. E a gente quebrou. A gente ganhou dinheiro, gastou tudo e perdeu tudo. Chegou naquele momento que eu falei para vocês. Que a gente queria gastar dinheiro, a gente queria comprar carro, queria viajar para moto. Em vez de reinvestir nas pessoas, no negócio, a gente tirava todo o dinheiro e gastava. E aí, o que aconteceu? A gente saiu de um extremo e, quando a gente começou a espolir, a gente foi para um outro extremo, que é não tira nada do negócio, que a gente tinha aprendido que o que importa é negócio rico e sócio pobre, não sócio rico e negócio pobre, que isso não vai dar certo. E a gente quebrou. Então, o dinheiro é a consequência. Aí vocês podem pensar assim, mas isso é muito fácil para você dizer, a classe média alta. Era mais fácil mesmo. Mas, da mesma maneira, eu só comecei a aprender isso quando eu já não tinha dinheiro nenhum, quando eu devia uma fortuna e não tinha onde cair morto. E foi quando eu aprendi isso. Né? Então, acreditem, faz a diferença, porque o foco vai na coisa mais importante, que é no cliente. Só que para você conseguir focar no cliente de uma maneira realmente importante, você tem que focar muito no seu time. E esse é o maior desafio, é criar um time. Mas é um desafio por quê? Eu via isso no início também da franquia, de alguns franqueados. Não, porque funcionário é isso, funcionário é aquilo. Aí eu perguntava assim, mas me diz uma coisa, você já foi funcionário? Porque eu já fui, e eu não era isso aí. Então, se você... não, mas eu era diferente. Não, você não era diferente. Você está falando aqui, mas você não era diferente. Né? É que o grande desafio é a gente, como empreendedor, como empresário, a gente se olhar e entender que líder eu sou. Como é que eu sou? Eu deixo as pessoas aprenderem ou, no primeiro erro, eu já falo, tu não sabe nada, eu tenho que fazer tudo aqui. Ou eu saio de férias, ou eu passo uma semana fora, um fim de semana fora, aí eu volto cheio de orgulho. Esse negócio aqui não funciona sem mim. Funcionário é isso, funcionário é aquilo. Toda vez que vocês se distanciarem do seu negócio por qualquer motivo e não funcionar bem, só tem um culpado dessa história. E essa história é você. Né? Somos nós. Que nós somos o reflexo do nosso time. Então, se o nosso time não está bom, né? Não, o nosso time é reflexo da nossa liderança, desculpa, ao contrário. O nosso time é o reflexo da nossa liderança. Né? Então, se você tem um time péssimo, tenha certeza absoluta que você é um péssimo líder. Né? Então, eu nunca vou esquecer, um dia me liga um franqueado, por eu indo hiper bem, e aí ele me liga e fala assim, cara, vocês vão quebrar. Aí eu já nervoso, já quebrei uma vez, não quero sentir aquilo de novo. E aí, quando eu falo sentir, é sentir mesmo. Né? Porque, como consequência disso, muito estresse, o corpo acaba sentindo. Né? E eu tive câncer testicular, e o Mário, meu sócio, teve a doença de pele do Michael Jackson lá. Então, o corpinho acaba sentindo. Por isso que é muito importante, quando a gente empreende, a gente ter realmente o propósito de por que eu estou fazendo aquilo. Quais são os valores que eu quero passar? Que se for só pelo dinheiro, realmente
Pode até dar certo, e muitas pessoas deram certo, mas pelo menos não é o que a gente acredita que dá certo. E não é o que a vida nos ensinou. E é impressionante, quanto mais a gente cresce, menos a gente sabe, mais a gente aprende com os outros e mais a gente acredita na consequência, como o dinheiro sendo a consequência. E aí, voltando aqui para esse momento ali de construção de liderança, né? A gente demorou muito para entender que liderar é você deixar as pessoas errarem, porque você, para chegar onde você chegou, você errou muito. E você tem que deixar a pessoa aprender sem dar a dura. É claro que a pessoa não é para ficar errando o tempo todo, mas a pessoa tem que ter o direito de errar. Né? Porque quem erra está tentando. E eu sou além, eu vou além disso. A gente quase que celebra o erro. Porque a gente só tem inovação quando as pessoas tentam um novo. Quando você não consegue estar aberto a aceitar o erro do outro e ver que cada erro é um aprendizado. E eu adoro falar essa frase, que é: quando você tem a certeza que todo erro seu e todo erro da sua equipe é um aprendizado, você e sua equipe nunca mais erram. Vocês só aprendem. Já imaginou a sensação de você sempre aprender e nunca mais errar? E isso vai gerar uma confiança em você e no time, de gerar uma coisa que é o que faz a diferença realmente, que é a inovação. Que quando a gente inova em qualquer coisa, e inovar não é só ser de tecnologia, o aplicativo, ou qualquer coisa. Inovação está em tudo. Né? O Spoleto, quando começou, o que ele fazia? Ele vendia massa e molho. Ele vendia espaguete à bolonhesa. Não tem nada mais óbvio do que isso. Mas a gente inovou a maneira de vender espaguete à bolonhesa, juntando os ingredientes, montando uma linha de produção, toda uma cabeça diferente sobre a mesma coisa. Isso é inovar. Só que quando você priva as pessoas de errarem, essa inovação só vai vir de você, porque ninguém vai tentar nada de novo, e é uma vida caída, porque ninguém vai estar junto com você construindo as coisas. Junto com você. Né? E franquia nos ensinou uma coisa que é fantástica, que é a liderança horizontal. Em franquia, você não manda em ninguém. Você tem que convencer todo mundo. E isso tem um poder incrível. Porque quando você está com o teu time, você tem que convencer os caras, não é porque você é patrão e você manda e eles têm que fazer. Você tem que convencer. E quando você tem ainda acima desse convencimento, dessa liderança horizontal, o propósito, qual que é o legado que você vai deixar para a sociedade? Pô, mas eu só tenho uma lojinha, eu vendo, sei lá, 10 mil, 15 mil por mês. Mas se você tiver um propósito, você vai acordar mais feliz todo dia para trabalhar. Você vai convencer o teu time, que é uma pessoa, duas pessoas, a crescer com você, porque você tem um propósito muito maior. E a pessoa vai deixar de trabalhar para você e vai trabalhar por aquele propósito, que, no nosso caso, é a democratização da boa culinária. Ah, mas como é que eu chego no meu propósito? Né? Como é que eu chego nisso? No nosso caso, a gente olhou para trás. O que a gente já vinha fazendo com o Spoleto? Né? Quando o Spoleto começou, a gente levou para uma praça de alimentação onde era prato de plástico, um talher de plástico e uma comida quase de plástico. A gente levou um prato de porcelana, um talher de inox e o mesmo ravioli que vendia no hotel 5 estrelas aqui do Rio, chamado Copacabana Palace. A gente levou isso para uma praça de alimentação, onde o cliente escolhia o molho e fazia o molho junto com o chefe.
Isso que era uma sacação incrível, que é a customização, era uma maravilha, porque o meu chefe não precisava ser chefe. Ele recebia o molho pronto, eu só cortava os produtos na loja e ali juntava tudo. Então, na verdade, meu chefe era um grande atendente, que tinha que atender bem os clientes, sorrir para os clientes. Então, isso fazia muita diferença. E aí, quando passou-se 10 anos, a gente foi olhar para a praça de alimentação, quando a gente estava buscando o nosso propósito, a gente viu que toda a praça de alimentação hoje, no Brasil todo, tinha pratos de porcelana, tinha talher de inox, e a qualidade tinha subido muito. Ou seja, a gente, sem saber, sem ter a menor ideia, a gente tinha melhorado a vida de milhões e milhões de brasileiros, classe média, que se alimentavam em praça de alimentação, sem saber. A gente estava focado nos nossos funcionários, para os nossos funcionários estarem focados nos nossos clientes, e, obviamente, na qualidade, no atendimento e tal. Mas a consequência disso é que a gente estava, o mercado estava aqui e a gente entrou aqui. Então, a gente inovou muito. Mas naquela época, a palavra que hoje está na moda é disruptivo. Mas a gente não sabia que estava sendo disruptivo, a gente sabia que estava inovando, mas a gente sabia mesmo que estava focado nos nossos funcionários e focado no nosso cliente, que era o nosso grande diferencial. Depois que a gente entendeu o que aconteceu, mas nosso grande diferencial é focar em gente. Aí depois a gente aprendeu um negócio chamado valores, que uma outra coisa que a gente aprendeu antes do propósito, que era visão e missão. E a gente costumava dizer que isso é para livro, isso não, na prática não funciona. A gente é no coração, está aqui, a gente faz no coração. Só que quando você cresce, não adianta mais o coração, que você não está mais em contato com todo mundo, todo dia, toda hora. Então é muito importante escrever as coisas. Mas por que é importante escrever as coisas? Para ver se o teu time se identifica com aquilo. E aí os primeiros valores que a gente escreveu da empresa eram justamente os valores da empresa. O lucro era muito importante, inovação sempre, o cliente tem sempre razão, a qualidade é sempre importante. Era tudo coisas importantes para a empresa. Só que a gente viu depois que por que as pessoas vão se identificar? Por que o time vai identificar uma coisa que é muito importante para a empresa? É muito mais poderoso você ter valores pessoais, valores que as pessoas queiram passar para os filhos deles, valores que você acredite que você quer passar para os seus filhos, valores que você vai para a guerra por eles. E o que são valores? Valores são as maneiras que aquele grupo de pessoas agem. Como é que eles trocam entre eles, como é que eles se relacionam. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma cultura diferente de São Paulo, que tem uma cultura diferente de Minas Gerais, que é diferente. Agora, quando você vai para os bairros, são diferentes também. E quando você vai para as empresas, são diferentes também. Então, cada líder, como vocês são, vocês constroem ou destroem todos os dias a cultura do negócio de vocês. Todos os dias. Vocês ajudam a construir uma cultura mais bacana, mais legal, ou vocês ajudam a destruir uma cultura do negócio de vocês todos os dias. Por quê? Porque se as decisões de vocês não inspiram as pessoas no dia a dia, se a decisão de vocês é muito curto-prazista, e é claro que tem um momento de sobrevivência e tem um momento pensar a médio e longo prazo, mas na prática, e a gente viveu isso na pele, a gente só foi pagar nossas dívidas quando os polícias tinham 4, 5 anos. Então, a gente viveu o tempo todo vivendo a guerra da sobrevivência, mas sempre sonhando com médio e longo prazo, mas na guerra da sobrevivência. Ah, mas como é que vocês conseguiram isso? Primeiro, trabalhando muito, 12, 13, 14 horas por dia. E eles tinham uma dádiva, que eram 2 amigos que se suportavam muito. Um ajudava muito o outro. E toda vez que o cara... A gente tinha um combinado. Quando um chega
e começa a falar, cara, tá demais, tá muito ruim, não vai dar certo, vamos quebrar, não sei o quê. O outro tinha como obrigação levantar a astral do outro. Então, durante muito tempo, era quem reclamava primeiro, né? Porque quem reclamava primeiro ia ser consolado pelo outro, que era muito duro. Então, onde é que foi o ponto de mudança? Onde é que mudou? Onde é que mudou a coisa? Mudou. É muito claro para mim esse dia. O Mário talvez tenha uma visão um pouco diferente, mas para vocês entenderem o nível de desespero. O que é tecnicamente quebrado? A gente chegou em dezembro de 98 com aqueles números que a gente devia, que eu falei antes. E aí o Mário chega para mim e fala, Eduardo, a gente tem que lançar o Spoleto como franquia. O Spoleto não existia em praça de alimentação, era um quiosque dentro de um restaurante grande, que tinham várias operações. A gente entendia que Ipanema era um shopping aberto e a gente seria a praça de alimentação do restaurante. Praça de alimentação de Ipanema. Então, eram 6 operações dentro desse negócio, mas lá que a gente perdia $50 mil por mês. E aí ele falou, cara, a gente tem que lançar o Spoleto, que é o nosso bote salva-vida, porque senão a gente vai quebrar. E ali, a gente... Então tá, eu falei, tá maluco, não dá? E ele falou, não, meu irmão, é agora, você vai quebrar. Aí, pô, lançamos. A gente foi para uma feira de franquia, a gente assinou a primeira franquia lá. Mesmo quebrado e mesmo você ter uma lojinha em praça de alimentação. O dinheiro que era $20 mil, era a taxa de franquia, serviu para pagar o 13º. Aí vocês vão falar assim, mas 13º é fluxo de caixa, muitos negócios não têm dinheiro para pagar o 13º. Não é uma coisa tão difícil de acontecer. Beleza. A gente abriu o primeiro Spoleto dia 7 de fevereiro de 99. Aí, em abril do mês seguinte, a gente usou a segunda taxa de franquia que a gente... Porque o Spoleto abriu muito bem, tá? Nessa loja lá no Shopping Tijuca, no Rio. A gente assinou a segunda loja por $18 mil. $18 mil lá, a taxa de franquia. E essa taxa de franquia serviu para pagar o salário. E quando você não tem mais dinheiro para pagar o salário, isso quer dizer o quê? Que você já não paga imposto há, sei lá, anos. O aluguel estava atrasado há 6 meses. Os fornecedores, que é quem te mantém vivo, a gente, para cada compra de caixa de carne ou qualquer coisa, a gente dava 10 cheques para frente. Ou seja, era todo dia pedalando, tentando estar vivo, né? E aí, nessa situação, a gente encontra o Tandy e Giovanni, que eram parceiros nossos, jogadores de vôlei, e eles comiam de graça e botavam a nossa marca lá, que eles treinavam vôlei de praia na praia. E aí eu encontro com o Giovanni não, com o Tandy, na fila do Spoleto. E aí, Giovanni, Tandy, beleza. Lembra aquele dia que você disse que estava querendo, talvez, investir no Spoleto? Ele, claro, quero sim. Então, pintou uma oportunidade aqui, no shopping do Rio Sul, que eu acho que é o melhor shopping do Rio, porque tem uma torre de 50 andares em cima e tal, um shopping muito grande, entre Copacabana e Botafogo e tal. E você toparia conversar com a gente? Aí ele falou, olha, hoje é quinta-feira, eu viajo amanhã com o Giovanni para Brasília para correr o campeonato de dupla, e na segunda a gente vai para a Europa, passar 3 meses fora. Vocês poderiam, na segunda-feira, aqui é aquela cara assim, né, que ninguém sabe, aquela cara assim, olha, eu posso na segunda-feira, mas eu vou ver se o Mário, meu sócio, pode. Né? Aquela mentira, né? Eu já peguei o telefone, Mário, meu irmão! Caraca, conseguimos reunião segunda-feira. Olha, eu falei com o Mário aqui, beleza. A gente chegou na reunião com eles e a gente foi 100% transparente. Tudo que eu estou falando para você daqui, eu falei para eles. Absolutamente tudo que acontecia de problema na época. E a gente falou assim, cara, olha só, esse ponto aqui do shopping custa 250 mil. E a gente, essa nossa sociedade vai pagar 180 mil. E vocês vão pagar 100% de tudo desse restaurante. Só que o lucro desse restaurante vai voltar 100% para você.
E quando voltar 100%, vai ficar 50-50. E ao invés de pagar royalties, que são 6%, vocês não vão pagar royalties. Essa sociedade não vai pagar royalties, mas essa sociedade vai pagar 4% de salário para mim e para o Mário, que vão estar trabalhando lá. Então, 4% da venda vai servir de salário. Só que esse dinheiro não vai para a gente. Mas por quê que não vai para vocês? Porque, na verdade, o ponto continua custando 250 mil. Só que a gente conseguiu, junto ao shopping, dividir esse ponto para pagar em 60 meses, que a gente conhece o pessoal lá. Então, a nossa sociedade vai pagar 180, mas esse dinheiro vai vir para a gente. Para mim e para o Mário se financiar. Para a gente continuar vivo e pedalando, que o Spoleto vai ser um sucesso, mas a gente está quebrado, a gente vai morrer se não tiver isso. Um olhou para o outro, não sei, depois perdemos muito dinheiro com um negócio do teu pai, não sei o quê. Aí ele falou, não, tudo bem, mas com uma condição. Aí eu juro por Deus, caía assim uma gota de sangue frio, assim, porque aquele dia, naquela segunda-feira, a gente não durava mais 2 semanas. 3 semanas no máximo. E aí a gente ia quebrar realmente. Tipo, não ia ter onde cair, acabou. Agora acabou a brincadeira. E naquele momento, a transparência, acreditar que era um bom negócio e uma maneira de se financiar diferente, né, que é pegar o cara, meu irmão, tu é o dono disso aqui tudo. Eu vou trabalhar pra caramba para isso voltar. Quando voltar é 50-50 e eu pagava esse com os 4%, a gente pagava a mensalidade do ponto que tinha que pagar para o shopping. Então, na verdade, a gente trabalhar de graça. Mas era a maneira da gente sobreviver. Naquele dia, a gente vira o Spoleto e naquele dia, cada um fez um cheque de 80 mil reais, né? 80 mil dólares, e sem contrato, sem nada. A gente era conhecido, mas se gostava. Ele falou, olha, você pega com minha mulher mais, você pega com minha irmã mais, mas tem uma condição. Qual é? Quando a gente voltar, o restaurante tem que estar aberto. E esse restaurante, quando eles voltaram, estava aberto, e eles voltaram, o retorno para eles foi em 1 ano e 3 meses. Então, em 1 ano e 3 meses, o restaurante passou a ser 50-50. Então, foi muito duro, mas ali eu estou mostrando para vocês o quão é importante também ser criativo, de buscar maneiras diferentes de financiamento, que não seja só a família, amigos, bancos, ou aqui os nossos companheiros. E também tem caminhos. Entendeu? Então, são maneiras... Mas por que vocês fizeram isso? Porque a gente não tinha mais nenhum amigo e família para emprestar dinheiro para a gente, nenhum banco mais emprestava dinheiro para a gente. Eu, naquela época, toda vez que mudava o gerente do meu banco, eu tinha, na época, uma conta garantida bem alta, 10 mil reais, e eu trabalhava entre 9.500 negativo e 10 mil reais e 500 negativo. E quando passava 10.500, a menina devolvia o cheque. Então, era um desespero. Então, mudava o gerente, eu tinha que trazer sempre ele para lá. Olha, a gente vai dar certo, vem conhecer o Spoleto, levava para comer e tal, porque eu fiquei assim durante uns 3, 4 anos. 3 não, uns 2 anos e meio. Então, é possível. Por que é possível? Porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Por isso, tão simples quanto isso. Só que a gente aprendeu que cuidar das pessoas e liderar e entender cultura é a coisa mais importante. Demorou muito tempo, mas a gente aprendeu. Depois a gente virou empreendedor em Endeavor, não sei se vocês conhecem a Endeavor, que foi até como eu conheci o Poit, através do pai dele. Eu conheci o Poit adolescente, indo na Endeavor, se inspirando. Esse cara, que ele falou que, eu que admiro ele muito, ele ter ido do jeito que ele é, e daí para causar impacto, ir para o Congresso Nacional, para ser deputado, para ajudar o Brasil. Esse cara que é o verdadeiro herói, e não a gente, empreendedor, porque quem vai lá para ajudar o Brasil, esse sim é um herói. Então, acho que parar aqui um pouquinho e agora para perguntas.
Perfeito. Muito E tomar inspirador água mesmo, também. Eduardo. Então, um pouquinho. Pessoal, vocês mandaram algumas perguntas, o Eduardo já acabou colocando, né, na fala dele. E eu queria que vocês começassem a levantar a mão, realmente. Então, quem tem pergunta para o Eduardo, eu queria que fosse um bate-papo, para vocês perguntarem mesmo. Acho que aqui vamos mudar um pouco, nas outras a gente mandava no chat, mas queria que vocês levantassem a E mão. só faz pergunta quem tiver de câmera aberta, viu? Porque eu não respondo se não enxergar o rostinho. Vamos abrir a câmera e vamos pensar em perguntas também bem abrangente para todos. Dessa, Oi, pessoal, boa noite. Prazer de todo mundo. Uma grande honra estar aqui com vocês. Adorei o convite, Mari. Obrigada. E, Eduardo, assim, que incrível ouvir sua história. Eu sou fã da marca, então já começo por aí. Mas eu queria saber realmente, assim, diante toda a dificuldade daquele momento, né? E vendo ali, pelo que eu entendi, então, o Spoleto tinha ali na praça de alimentação e tudo, e aí essa ideia, assim, de vamos escalar isso, porque é o que está salvando a gente nesse momento. Eu queria entender tanto, assim, a dificuldade de abandonar, entre aspas, a ideia que não estava dando muito certo naquele momento e esse gás que foi necessário, né, para escalar o Spoleto. Olha só, o abandonar, entre aspas, não, é sair correndo. Eu queria sair correndo, eu não queria abandonar. Só que ele não vai embora. Ele fica atazanando você até você pagar todo mundo. Então, uma coisa, eu vou dizer o que me dava força nos momentos mais difíceis, além do ter um sócio maravilhoso, que é o Mário, que além de meu melhor amigo, é meu sócio, né? É parceiro de vida mesmo. Eu tinha certeza que se tudo acabasse horrível, 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 eles quebrassem mesmo, que a gente ficou tão próximo, que eu ia voltar para o mercado. Que eu sabia que aquela experiência ia servir para alguma coisa. Que é uma experiência incrível. E é interessante que depois, vivendo muito o mundo da Endeavor e vivenciando os Estados Unidos intensamente, eu cheguei a morar lá 1 ano e meio, levando o Spoleto para lá, e eu conheci muita gente lá, e conversei com muita gente. Uma coisa impressionante, que é cultural, e aqui no Brasil está cada vez melhor, é que quando a gente quebra, não é uma derrota, é uma frustração, óbvio, mas não é uma derrota, é um puta aprendizado, né? E eu nunca vou esquecer, eu estava numa convenção lá da Endeavor para, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, sei lá, muita gente, aonde estava um cara falando no palco, e ele falando assim, eu nunca vou esquecer do dia que era setembro, que era o dia que eu tinha certeza que o dinheiro ia acabar. O dinheiro ia acabar dos meus 473 milhões de dólares. Vou repetir, 473 milhões de dólares da empresa que eu fundei, que eu alavanquei esse dinheiro com investidores. E eu sabia que ia acabar o dinheiro ali no tal dia e acabou. E eu quebrei. Fiquei muito ferrado, muito triste, deprimido durante muito tempo. Mas depois levantei, sacudi a poeira e levantei 600 milhões de dólares. E eu fiquei pensando assim, caramba, que loucura! Como essa cultura é diferente aqui nos Estados Unidos. Como é que um cara perde 476 milhões de dólares e consegue levantar depois, no segundo negócio dele, 600 milhões, que ele levanta mais ainda. Mas por que eles levantam mais ainda? Porque o investidor, quando a pessoa quebra, ele sabe que ele aprendeu e que aqueles erros ele não vai fazer de novo. Sabe quem era esse cara? O fundador do LinkedIn. E era na semana que ele tinha feito o IPO, tinha ido para a Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, era o cara mais cool
daquela semana nos Estados Unidos. Estava bombando, né, na Bolsa de Nova York. E ele falou isso. Então eu falei assim, caramba, como é importante a gente ter essa consciência do aprendizado. E todo negócio tem risco. Mesmo você não ter negócio, tem risco. Que você ser funcionário até 40, 50, 60 anos é um puta risco também. Porque se você perdeu o emprego e não fez um colchão de grana, pô, é difícil conseguir emprego dependendo do momento da empresa. Então, tudo na vida tem risco. Entendeu? E é isso, faz sentido. Então, a gente se agarrava muito, cara, a gente vai conseguir arrumar um emprego. E se a gente pegar uma empresa muito boa, ela vai entender que o que a gente aprendeu vale alguma coisa. Eu adoro pegar gente que quebrou para trabalhar com a gente, porque o cara aprendeu para caramba e tem a cabeça empreendedora. A nossa empresa é muito empreendedora, então é maneiro isso. Entendeu? Então, eu acho que... Eu não sei se eu respondi, Andressa, a tua pergunta. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão, gente. Eu sei que entrou para o chat aí, mas tem que falar. Tem que falar, a gente quer hoje bate-papo. Alcione, tudo bem? Conta pra gente de onde você é. Peraí que tá no mudo. Pronto. Agora está ouvindo? Sim, Eu sou de Moeda, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. que Tudo legal. bem? Maravilha, a família é toda de BH. Que legal. Então, a sua fala foi muito inspiradora, porque eu me identifiquei demais com muita coisa que você falou, sabe? Então, eu não tenho nem pergunta para fazer, só um comentário mesmo. A sua palestra foi fantástica, valeu muito a pena. Estou aqui trabalhando ainda e estou ouvindo. Então, foi muito bom, muito bom. É motivador, na verdade, né? Que a gente entende que o empreendedor no Brasil, muitos estão passando por isso que você descreveu. Eu me identifico muito com isso aí. Então, foi muito gratificante. Muito bom mesmo. Que legal. Obrigado, Tony. Obrigado. Obrigada mesmo, Alcione. Agora é o Estevão. Estevão, conta pra gente de onde você é também. Tá no mudo. Tá Saiu? Tá conseguindo? me ouvindo? Saiu sim. Estamos te ouvindo. Legal. Primeiro, muito obrigado, Eduardo, pela sua história, né? Inspiradora. Sou o Estevão, né? Eu sou natural de Guarulhos, mas eu estou em São Paulo, né? Eu tenho uma empresa que se chama Kieva, que é Empreendedor Brasileiro em Ação. Ela tá caminhando, né? Hoje te conhece um pouco aí da trajetória, tem me auxiliado. E agora eu acho que é hora de começar a crescer, né? E quando a gente começa a crescer, vem as dores. E você disse aí que quase chegou a quebrar. E eu queria saber como que você manteve o seu equilíbrio emocional durante essa situação financeira, quando você estava passando, para que você não passasse o ar de desesperado para os seus colaboradores. E como que eram as suas noites de sono? Você dormia, não dormia? Basicamente. Você já trabalhou de fritar hambúrguer, não? Sabe como é que frita o hambúrguer? Bota para um lado, bota para o outro, bota para um lado, bota para o outro. Né? Era como eu me sentia, um hambúrguer. Eu não dormia. Era um horror. Tá? Eu não dormia. Porque eu ficava fritando à noite. Né? Eu ficava ali, não conseguia dormir, tanto problema. E aí a minha mulher, me comprou na Baixa, né, me conheceu lá justamente nesse momento, ela me ajudou a fazer reiki. Não sei se ouviram falar de reiki, que é tipo uma energização, uma coisa assim, que o reiki me fez, né, eu fiz um curso de reiki que me fez eu aplicar em mim mesmo. Então, me fez eu conseguir dormir. Tá? Então, foi o reiki que me ajudou nisso. É muito difícil. Na questão do crescer, obviamente que ele é desafiador, mas o importante é você ter um time. Que eu cresci sem ter time e a gente quebrou. Lembra que eu falei que eu só focava em dinheiro e tal? Então, o importante é o teu time querer crescer com você. Porque se só você quiser crescer, ou você está errado com o seu time, ou o seu time está errado com você. Se você é o líder, você quer crescer, ele tem que querer crescer. Então, tem que... onde é que você está errando porque o time não quer crescer? Você está com a pessoa certa? Você está
você está contratando as pessoas certas, está desenvolvendo essas pessoas, porque, de novo, tudo é você. Né? Tudo começa em você, é o empreendedor, não tem jeito. Então, cabe a gente estar desenvolvendo muitas pessoas, tá? Para que esse crescimento seja mais fácil, porque eles vão fazer porque eles querem. E aí eu acabei que eu esqueci aqui, por exemplo, o franqueado me ligou dizendo que a gente ia quebrar, eu acabei que eu me perdi. Aí ele abriu uma loja, ele ganhava muito dinheiro, abriu logo a segunda, ganhava dinheiro também. Na terceira loja, ele ganhava dinheiro. Na quarta loja, ele me liga revoltado: Eduardo, vocês vão quebrar porque eu ganho muito mais dinheiro quando eu tinha uma loja só, eu ganhava, do que agora com 4 lojas. Vocês vão quebrar. Aí eu me apavorei, falei, vou entender o que houve, me dá um mês. Aí eu voltei lá um mês depois, aí falei, cara, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual é a boa notícia? Que tem solução. Qual é a má notícia? Você. Por que ele era a má notícia? Porque uma coisa é você estar com um restaurante com 7, 10 pessoas, onde você está lá todo dia. As pessoas vão fazer querendo ou não, você está lá todo dia. Quando você abre o segundo negócio, uma expansão, que é o crescimento que você falou, você normalmente pega aquela equipe, que era, sei lá, de 6, 10 pessoas, divide por 2 e manda para lá. Só que você consegue ir nos 2 lugares ao mesmo tempo. Você se mata, mas você vai. Se mata não, você consegue ir nos 2 lugares ao mesmo tempo, se não for muito longe. Aí você vai estar ganhando mais dinheiro. Pô, quero mais, quero mais. Aí você vai e abre o 3º restaurante. E aí, no 3º restaurante, as coisas já começam a mudar, porque você pegou aquela primeira equipe, dividiu por 2, dividiu por 3, você começou a promover gente que não estava preparado, você já está indo em todos os restaurantes todo dia, já começa a ficar estressado, porque você não consegue focar mais nada, sua mulher, namorada, amigo, começa a reclamar de você, seus filhos começam a reclamar de você, você começa a descontar no time, começa a ficar tudo pior, mas você ainda ganha dinheiro, porque você está com 3 restaurantes agora. Aí você comete o erro crucial, que é abrir o 4º restaurante. Porque o 4º é humanamente impossível você ir diariamente nos restaurantes. Então, mesmo se você tiver chicote para bater em todo mundo, não adianta. Você não vai em todos. Então, ou as pessoas fazem porque querem, ou você vai quebrar. Que foi o porquê que eu quebrei lá atrás. As pessoas não faziam porque queriam, faziam porque eu mandava. Quando eu não conseguia descrescer o ter 6, 7 restaurantes, já quebrou. Porque os caras não estavam lá querendo fazer. Eles faziam porque a gente mandava. Por mais que tivesse meritocracia e tanta coisa. Então, a gente aprendeu com esse cara, mas por que você sabe que isso é verdade? Porque depois ele voltou a ter uma loja só, e a gente vendeu 3 lojas, e todas as lojas, inclusive a dele, voltou a vender muito. Era um problema puramente liderança. E a gente já teve várias histórias durante o Trigo que aconteceram as mesmas coisas. Então, isso é muito importante. Tá? E é claro que a troca de cultura, o desenvolvimento de cultura leva tempo. Por exemplo, o Shining Box tinha uma cultura maravilhosa, mas muito diferente da gente. E eles tinham uma cultura que foram maravilhosa e era a nossa inspiração durante 15 anos. Eram nossos musos, era o Shining Box. Era quem a gente se inspirava. Só que eles foram fruto do sucesso deles, que foi o problema deles. Da mesma maneira que a gente ganhou dinheiro lá e perdeu tudo, eles ganharam tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, fizeram tão bem, tão bem, tão bem, e tinha um erro só na cultura deles, que eles não desenvolviam liderança. O franqueado tinha que ficar no restaurante o tempo todo. Só que um cara ganha muito dinheiro durante muito tempo e tem que ficar no restaurante todo dia, ele acaba não indo mais no restaurante e nem desenvolvendo pessoas, nem na franqueadora. Então, esse problema fez com que eles fossem devagarzinho, sem saber, é lógico, matando a marca, piorando a qualidade, aumentando o preço, piorando a qualidade, aumentando o preço, que levou a gente a comprar 1 ano e meio. Então, a gente está agora mudando toda essa cultura para ir para a qualidade. Diminuir o preço a gente não consegue agora, mas nos próximos 2, 3 anos, a gente não vai aumentar o preço ou vai estar cada vez mais baixo o preço com o aumento da escala, mas principalmente trazendo a cultura do foco no desenvolvimento das lideranças, das pessoas e da culinária, da qualidade da matéria-prima boa. Então,
Você tem que entender muito o que é o principal no ponto de vista do cliente, que é importante para a tua empresa. E aí, a partir daí, como é que eu desenvolvo minhas pessoas? Quais são os valores, as ideias? Como é que eu quero que as pessoas vejam e vivam aqui essa empresa? Por exemplo, nossos valores, que eu esqueci de falar, são família, felicidade, confiança e hombridade. E depois de 2, 3 anos, a gente trouxe liberdade para os nossos valores, que são valores pessoais. E isso ajuda muito o crescimento. Quando isso está muito claro para todo mundo, quais são os valores, como é que a gente tem que agir aqui. Porque quando o cara sabe quais são os valores, quando a gente, como líder, ou qualquer um outro líder da empresa, se perde, isso vai acontecer comigo, todo mundo aqui, quando os valores estão claros, a pessoa vai falar assim, pô, Eduardo, aquele dia lá tu mandou mal pra caramba, ou agora você está mandando mal pra caramba, porque você está indo contra os seus valores, os nossos valores. Então, ele me ajuda a voltar para o equilíbrio. Ele ajuda qualquer um voltar para o equilíbrio. Então, você passa a ter uma transparência na cultura da empresa muito importante, onde todo mundo acredita naquilo. Legal, obrigado. Obrigado. Isso para crescer é fundamental. Show. Obrigada mesmo. Marcelo, com você. Se você puder falar também de onde você está falando, de onde você é, conta um pouco para gente. Eu sou aqui de São Paulo, tá ligado o fone? Tá sim, estamos te ouvindo. Sou aqui de São Paulo, eu sou multifranqueado numa rede de óticas, e a minha pergunta, basicamente, o Edu respondeu agora, né? Mas é interessante, eu quero expandir, né? E hoje eu não tenho sócio, né? Na verdade, eu tenho um sócio, mas a gente trabalha muito interno. E eu estava pensando em financiamento para um novo projeto e tal, para ter mais lojas, né? E daí, agora, com a fala do Edu, para mim ficou assim bastante claro que eu não vou conseguir, primeiro, se eu não fizer um gerenciamento das equipes, né? E deixar o pessoal trabalhando com vontade de trabalhar por eles e não por mim, no final, né? Fazer uma delegação mais justa ao povo. E também, como é que eu falo? Ter esse tempo para poder dedicar mais. Ou seja, a pergunta era assim: é melhor arrumar um sócio de confiança ou ou tentar um financiamento, né, para poder expandir, né? Então, não sei se o Edu pode responder, mas eu acho que ele já respondeu. Não, mas eu vou responder mais. Sócio de confiança não quer dizer nada. O que vale é um sócio complementar. E é claro, ele tem que ser de confiança. Mas a confiança não pode ser a razão dele entrar. Porque confiança, todo mundo tem que confiar, ele tem que confiar em você, é óbvio. Isso é o básico de qualquer sociedade, mas não é sociedade de trabalho. Sociedade, como sociedade, tem que confiar nas pessoas. Até que prove o contrário. Primeiro confia, depois... Então, o principal de uma sociedade, que é muito bom, sim, se ele for complementar. Aquele cara, pô, arrumei um sócio que é ótimo, pensa igualzinho a mim, péssimo. Ele tem que ter os mesmos valores que você. Ele tem que ter o mesmo sonho que você. Mas ele tem que pensar diferente. Ele tem que saber coisas que você não sabe. E, de preferência, ser melhor do que você. O melhor sócio do mundo é o cara que tem mais dinheiro que você, sabe mais que você e ainda trabalha mais que você. Esse é o sonho, mas esse eu nunca vi, né? Mas deve existir, porque eu sempre me falava essa brincadeira. Então, por exemplo, eu e o Mário dá muito certo, porque a gente é muito complementar, a gente pensa diferente, mas a gente quer chegar no mesmo lugar. Então, a gente discute, briga, não sei o quê, papapá, porque a gente fica muito melhor, porque o debate gera uma coisa muito melhor. Só que você não tem que debater só com o sócio, tem que debater com todo o time. E outra coisa que você falou, a gente não pode gerenciar ninguém. A gente gerencia quando a gente é gerente. Se vocês estão se vendo gerenciando o time de vocês, é que vocês não são líder ainda. Vocês são gerentes, vocês gerenciam. Vocês têm que agora se desenvolver para chegar a líder, para vocês poderem se chamar de diretor, de dirigir.
e eles se autogerenciarem e eles desenvolverem outras pessoas para se tornarem novos gerentes. Então, muito mais importante que ter dinheiro e sócio é você ter equipe. É você saber que você já tem 2 líderes debaixo de você loucos para assumir uma posição em outro negócio. Isso é muito mais importante que ter dinheiro. Porque senão tu vai fazer que nem outro franqueado lá. 1, 2, 3, 4 e pum! Não tem parada. É sempre isso, gente. Eu vejo repetir muito. Hoje já não deixa mais repetir, porque a gente não aprova mais o cara crescer se ele não desenvolveu gente. Entendeu? Então, cara, o segredo de qualquer negócio é gente. Ah, mas eu não gosto de gente. Então sai do negócio. Olha, é difícil isso, mas aí vai trabalhar no mercado financeiro, onde você pode ganhar dinheiro sozinho. Sem depender de ninguém. Mas eu não conheço nenhum outro negócio. Mesmo no mercado financeiro, tu vai trabalhar, tu vai ganhar dinheiro. Mas tu não vai construir uma empresa maneira, você não vai transformar nada, mas você vai ganhar dinheiro. Porque tu vai estar olhando só para o teu umbigo. Mas você, para construir um negócio maneiro, banco, não interessa. O cara tem que ser líder. Legal, Edu. Obrigado pelo Obrigada, Marcelo. compartilhar. Obrigada, Edu. Ana, com você, se você pudesse se apresentar também, por favor. Boa noite, eu sou Ana, falo de São Paulo, sou da Clean Lousas. Ele fala bastante, o Eduardo fala bastante de um patamar que ele começou, onde ele tinha conhecimento e ele era de classe média alta. Comparando isso com a realidade de 90% dos empreendedores brasileiros que começam do zero devendo, o que ele acha que deveria mudar no mercado financeiro para poder dar um atendimento de qualidade para a gente? Então, olha só que coisa interessante, né? Já mudou muito. Essa situação que a gente está vivendo aqui simplesmente não existia. Antigamente era o segredo é a alma do negócio. Ninguém contava nada para ninguém. Ninguém desenvolvia ninguém. Ninguém falava para ninguém o que aprendeu. Era muito quando você tinha um chefe bom que você aprendia alguma coisa. Hoje, já tem várias maneiras de se financiar, né? Como aqui, de novo, um exemplo disso. Tem várias outras iniciativas e já existe até um ecossistema, se você tiver uma boa ideia, de você aprender a se financiar, por exemplo, num venture cap, pessoas querendo investir no que eles chamam de semente, aí depois tem pré-semente, aí tem capital de risco mais. Já existe todo um ecossistema que funciona. Aí você vai falar assim, não, mas eu venho de favela ou comunidade, é mais difícil. Mas mesmo assim também tem mais coisa. E a gente, por exemplo, a gente fundou o Invest Favela, né? Que é justamente para investir, que foi como eu conheci o negócio de vocês, que era um evento feito para arrecadar dinheiro, para botar, e a gente já investiu em 16 empreendedores da favela, que tem um negócio incrível, só que mais importante que a grana é a mentoria. Gera muito mais valor para eles. A grana faz diferença? É claro que faz. Mas mais importante mesmo é a mentoria. É a transferência de conhecimento. Mas, por exemplo, maneira de se financiar, Highlander, é tentar arrumar alguém que faça o que eu fiz ali naquela época, que não tinha mais dinheiro para nada. Arruma os malucos que queiram investir no teu negócio, você trabalhando até voltar o dinheiro todo para eles, sem você ganhar nada. É uma maneira criativa de usar. Existem maneiras criativas de você buscar o financiamento. Mas hoje, pode melhorar? Pode melhorar muito e vai melhorar. De novo, aqui já estamos vivendo uma experiência que já é uma experiência diferente. Então, vamos trabalhar muito, melhorar muito isso. Mas já tem coisas acontecendo. Entendeu? Mas eu acho que é usar amigo, é vender participação para poder arrumar. Mas o negócio tem que ficar de pé também.
O negócio tem que ser um negócio. Ele tem que ficar de pé. E aí eu vou te dizer, é difícil para todo mundo. Eu já recebi muito não. Quando a gente foi comprar o China Box, a gente não tinha dinheiro para comprar. Estava no meio da pandemia. A gente não tinha dinheiro. Cara, a gente recebeu milhões de nãos. Milhões. Eu não sei se ouviram falar de uma empresa chamada Olist, né, que foi considerado um unicórnio aí há 2 anos atrás, eu não sei como é que é hoje. O que quer dizer unicórnio? Vale mais de $1 bilhão de dólares. O Thiago, que é o fundador, que é um amigo meu, ele chegou e falou assim, cara, eu recebi mais de 58 nãos, até o T1. Só que em cada não que eu recebia, eu aprendi alguma coisa que eu tinha que mudar no meu discurso, eu aprendi alguma coisa que eu tinha que mudar no meu negócio, até que eu cheguei num cara que disse sim. Então, é ter muita resiliência e entender que vai tomar muito não mesmo, é normal tomar não. E não é no nível, é em qualquer nível. Vai tomar muito não, sim. Entendeu? Então, é importante estar aberto também a receber não e aprender o porquê que é aquele não. Que aí você vai melhorando o seu negócio. Então, cada vez que está pedindo investimento, você não consegue, tem alguma coisa que você tem que aprender ali. Nem que seja a maneira de vender o teu negócio. Não sei se eu te respondi, Ana. Espero que tenha te respondido. Respondeu sim, obrigada. Obrigada, Ana, obrigada. Pessoal, eu vou pedir para o Luiz, o Anderson e o André abrirem o microfone e fazerem as 3 perguntas. Assim, primeiro o Luiz, depois o Anderson, depois o André, e o Edu vai respondendo junto por bloco, porque a gente tem mais 6 minutinhos, por favor. Luiz, você. Tá no mudo. Pronto. Boa noite, pessoal. Edu, queria saber o seguinte, eu estou num momento da empresa que a gente está recebendo sondagem para receber aporte. Ao mesmo tempo, a gente vem crescendo num ritmo e tem os problemas de fluxo de caixa, como todo negócio que vai crescendo, que demanda mais investimento. A gente está no meio de um furacão. Eu não sei se eu pego o recurso para investir mais ou se eu aceito um aporte, entra um investidor externo, ou se a gente foca em novos canais e aumenta a nossa própria receita para crescer. Eu acho que é muito mais de momento do que de uma questão técnica. Eu queria saber se, de repente, por tudo que você já passou, você teria alguma coisa aí para auxiliar, para dar um Tenho com direcionamento. certeza, mas quais outras perguntas? Anderson, por favor. Não estamos te ouvindo. Acho que tá. E não tá no mudo. Eu acho que o áudio dele não está conectado. Então vai o André lá, então. André, por favor. Manda no chat, Anderson. Olá, estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, primeiramente, rapidamente, obrigado, Poit, pelo estímulo. Obrigado, Mariane, em poder ouvir esse cara fantástico, principalmente para quem é do ramo e do segmento. Eu que venho do segmento A e B, alimentos e bebidas, durante alguns bons 10 anos. Trabalhei num grupo grande de carnes, onde foi incrível, foi minha grande escola. E mais importante que isso foi eu ter quebrado. Tá vendo como é bom? É muito bom quebrar, rapaz. Hoje eu entendo a importância de ter quebrado. A grande pergunta é sobre atendimento. Você me falou uma tática, uma inovação que vocês utilizaram no grupo, na época era só Spoleto, sobre ter um chefe que preparava, um especialista que conversava com o cliente no front. Ainda essa proposta segue dentro do grupo ou não? Deixou lá no Spoleto? Então, vamos lá. Primeiro o investidor, depois vai para atendimento. E o Anderson eu não consegui ler aqui. Então, Mariana, se puder falar. Tá bom. Anderson, você está conseguindo falar já ou não? Acho que não. Manda aqui no então, chat. Vamos lá. Então. Vamos para a parte do investimento primeiro. A gente, até hoje, a gente só teve realmente um investidor mais relevante. A gente teve uma vez que tinha uns 5% da companhia e agora tem 8% da companhia. Então,
mas a gente é meio que uma exceção. A gente conseguiu, por quê? Porque a gente conseguiu não ter investidor, porque era franquia. Então, franquia você não precisa tanto de capital. Então, e a gente deixou também todo o dinheiro na empresa para reinvestir, reinvestir e reinvestir. Mas nos Estados Unidos é muito normal ter investidor. Até eu me lembro uma vez, quando eu perguntei numa reunião, mas vem cá, como é que é ter investidor? O cara olhou para mim assim, ele simplesmente parou de conversar e foi embora. Mas quem é esse louco aqui que está me perguntando como é que é ter investidor? Porque todo mundo tem investidor. Então, mas eu acho o seguinte, a gente tem que ter sempre pessoas... Peraí, vamos separar. Quando a gente está no modo de sobrevivência e tem risco de morrer, aí, meu querido, é o que temos. Tem alguém querendo botar dinheiro na empresa, aceita que você vai morrer mesmo, aceita. Você não está no modo de sobrevivência, você está no modo de, pô, estamos construindo uma coisa maneira, está funcionando. Esse cara investidor, ele tem o mesmo valor que você? Ele acredita mais ou menos? Porque, normalmente, o investidor depende muito do que você quer do negócio também. Se você quer crescer o negócio para vender ele lá na frente, o investidor é ótimo, porque ele vai te ajudar a fazer isso, né, gerar mais valor ainda, porque ele vai querer botar dinheiro para crescer rápido e ter o retorno dele o mais rápido possível vendendo. Normalmente é assim. Ou você pode ter, que não é óbvio, você ter um investidor que queira ficar recebendo dividendos, que é ótimo, que era, por exemplo, o caso do Tandy Giovanni, né, que era um cara para receber o lucro, não vender. Então, vai depender muito do que tipo de investidor você está conversando. Se é um cara, um investidor profissional, que ele investe, tem que sair daqui a 4, 5 anos, isso é uma coisa, ou o investidor que quer receber lucro. Então, são dois perfis muito diferentes e vai depender muito do estado que você está. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso é bem importante você entender essa diferença. Abrir novos canais, eu acho que é sempre... Tipo assim, eu acho que não é ou, é sempre e, esse tipo de coisa. Eu vou ter investidor ou abro novos canais? Cara, tudo é MVP. Tem que experimentar tudo. Ah, mas eu tenho que experimentar 50 coisas ao mesmo tempo? Não. Mas tem que testar. E testar barato. Deu certo, continua. Não deu, para. Vai construindo ali. Então, é investidor e abrir novos canais. Não faz muito sentido ser ou investidor ou novos canais. Agora, a gente é do tempo, né, de empresas que tem que dar lucro, tem que gerar caixa, né? E tem hoje muitos negócios que a pessoa bota dinheiro para um dia gerar caixa. Tem negócios que funcionam e funcionaram muito bem assim, milhares de casos, milhares não diria, mas centenas de casos no mundo inteiro, e todos que você conhece são os famosos, a Amazon e tantos outros. Agora, quando o bicho pega, que é o momento que a gente está vendo agora, quando seca o dinheiro, aí a coisa muda. Então, eu estava num encontro de empreendedor em Devon, que agora estava todo mundo reclamando, agora os investidores estão jogando duro, não sei o quê, está difícil, começa a mudar um pouco. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de negócio, porque acaba que você tem que botar muito dinheiro na empresa e o empreendedor acaba ficando com muito pouco percentual. A empresa é vendida em algum momento por algum dinheiro muito grande ou não. Se deu certo por dinheiro muito grande, se deu errado, todo mundo perdeu. Mas se deu certo por dinheiro muito grande, mas quem ralou mesmo com o empreendedor, normalmente ficou com um pedaço muito pequeno da empresa. Então, tem que entender como é que é isso. Vai entrar investidor? Vamos crescer, mas quanto que eu vou ficar na empresa? Porque eu já comecei a ver, nesses últimos 2 anos, empreendedores um pouco mais frustrados com o tamanho da empresa que eles ficaram. Tá? Então, isso que tem que entender. Rala pra cacete, se mata, ganha um dinheiro e tal, mas aquela porrada que ele sonhava dar, pelo trabalho que ele teve, talvez ele podia ter crescido menos e ficado com mais dinheiro. Então, tem que pensar muito nisso. Eu tenho escutado muito isso ultimamente. Tá? Então, vem aí para compartilhar. E outra coisa sobre atendimento, a gente foi além. Porque hoje, durante a pandemia, a gente quase quebrou de novo, mas um quase quebrou diferente, né? Como todo mundo. Então, era um quase quebrou onde todo mundo quase quebrou. Então, é diferente. E a gente teve uma grande aprendizado numa mentoria com o pessoal da Amazon, que era o Alex Sapiro, que hoje é presidente, eu acho, ou vice-presidente lá de um fundo grande hoje, aqui, esqueci o nome, aqui no Brasil. E ele falou o seguinte, que na Amazon, na reunião de diretoria,
eles começam pelos problemas operacionais, depois o que o cliente está falando, depois as vendas, e ele de sacanagem ainda fala assim, e se der tempo, resultado. E aquilo me impressionou muito, eu falei, pô, que legal, né? Vocês fazem isso aqui, que a Amazon no Brasil é pequena, né? E ele falou, não, a gente faz isso, indignado, aliás, a gente faz isso no mundo inteiro. Qual é a beleza disso? É que, por exemplo, até a pandemia, a gente no Trigo, todas as empresas que eu conhecia, na reunião de diretoria, onde todo mundo, teoricamente, são as pessoas mais sêniores, que mais entendem do negócio ali, os caras começam por venda, aí vão falando o DRE inteiro lá, o demonstrativo financeiro, aí chega no lucro, se der tempo, problemas operacionais, e normalmente, como era o nosso caso, terceirizava a conversa com o cliente. E aquilo me impressionou muito. E eu falei assim, pô, mas a gente é muito focado no cliente. A gente é muito focado no cliente. Só que a gente descobriu que a gente não geria a empresa focada no cliente. E isso muda tudo. Então, hoje, nas nossas reuniões, começa pelos problemas operacionais, pelo que o cliente está falando. A gente internalizou todo o que era, como é que chama? Era terceirizado, de falar com o cliente, era todo mundo interno, porque a coisa mais importante do mundo é receber feedback de cliente e entender como é que você pode melhorar a empresa, porque isso gera inovação. Aí você entende por que a Amazon se transformou a Amazon. Porque a empresa de tecnologia, porra nenhuma. A Amazon é uma empresa de muita operação, de muito trabalho, de muita gente. Só que ele está sempre querendo melhorar a operação para o cliente. E quando você está o tempo todo querendo melhorar a operação para o cliente, o tempo todo, o que acontece? Normalmente, você não perde o cliente. Normalmente, você ganha novos clientes, porque ele vai falar para alguém desse produto ou serviço. Então, tem uma coisa muito simples. Como é que eu faço para crescer a minha venda e crescer meu negócio? Nunca perca um cliente. Toda vez que você ganhar um cliente, você nunca mais perder aquele cliente, você vai estar sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Só que a gente está muito mais preocupado em ganhar novos clientes do que manter os clientes que a gente já tem. Só que eu ouvia isso em palestra, eu ouvia isso em consultor, mas eu nunca tinha entendido como. E a Amazon ensinou isso para a gente. A galera mais sênior tem que ficar... mas eu não entendo nada de operação. Mas você tem que tentar aprender como é que o cliente vai sair mais satisfeito. O cara da Amazon faz isso. O cara da Tesla faz isso. É melhorar a experiência do cliente o tempo todo. Perfeito. Muito obrigada, gente. Obrigada, Eduardo. Que inspiração mesmo. Eu vou pedir para o Anderson e para o Rodrigo, nosso time já entrou em contato com vocês e a gente vai pegar as perguntas e vamos mandar para vocês depois, tá bom? Eu vou passar para o Eduardo também. E agora vai ser um momento muito especial. O Eduardo falou muito daquele livro da Starbucks, então chama Dedique-se de Coração. Então fala bastante de atendimento ao cliente, fala bastante de cultura, de liderança. E agora nós vamos sortear para vocês 3 livros da Starbucks, Dedique-se de Coração. E como que vai ser aqui agora? Os 3 primeiros que mandar aqui no chat, eu quero. Nosso time vai entrar em contato com vocês e a gente já vai mandar para vocês. Olha, bastante gente já mandou. Eu queria só fazer uma provocação, que, aliás, usem muito essa palavra, provocação. Que provocação não tem a palavra mais moderna que eu aprendi há uns 2 anos atrás, que é por 3 mais, um pouquinho, mas que é maravilhoso. Porque você está provocando, não quer dizer que está certo, está errado, está só provocando. Tá? Cabe você receber ou não bem a provocação. A grande vantagem... Eu vou falar uma coisa muito louca aqui para vocês. Tá? O Brasil é difícil pra caramba. Mas é incrível o Brasil. Porque, teoricamente, os Estados Unidos é muito mais fácil, mas é muito mais difícil que aqui. Porque lá estão os melhores do mundo. E uma competição dura pra caceta. Então, aqui no Brasil falta crédito, falta tanta coisa no Brasil, falta. Mas aqui é onde a gente conhece, e aí eu vou provocar agora. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje
com o dever de casa. Porque a gente começa a virar o nosso negócio pela gente. Não reclamando do Brasil, não reclamando dos concorrentes, não reclamando do nosso time. A gente começa na gente. O que hoje eu ouvi, o que hoje eu aprendi que eu tenho que melhorar, não minha empresa. Eu, como líder, tenho que melhorar. E eu sugiro que foram 3 livros. Esse livro é sensacional de liderança. Comprem todos esse livro. Vale a pena o investimento. É um livro sensacional, que me inspira até hoje. Tá? Então, o que vocês têm que fazer para melhorar o negócio de vocês? Essa é a provocação. E aqui eu fico aí. Mais uma vez, Poit, parabéns. Muito obrigado. Sou teu fã. Mari, obrigado. Todos vocês aí. Contem comigo sempre que precisar. Tá? E agora eu vou partir. Eu ainda tenho Queria só colocar agora. um agradecimento do Poit primeiro. Então, Poit. Eu sei que você tem que partir aí, né? Daqui a pouco a Najara vai entrar para dar um tchau para a turma também. Mas, cara, foi espetacular. Né? Eu não sei, eu fico muito feliz porque eu vejo a Ana participando aqui, Ana, você, né, Ana, que é responsável, eu falo dos troféuzinhos do estímulo, viu, Ana? Quem tem aquele troféuzinho são os cofundadores e faz as louças. Você é uma super empreendedora. Obrigado. O Andrezão aqui do ramo de alimentação fez uma pergunta muito boa, Edu, que me chamou a atenção, que às vezes a gente fica se preocupando com resultado, e esquece de olhar a operação e o atendimento para o cliente, cara. Então, espetacular. E eu fico com a frase aqui, Edu, que me inspirou. Quando você falou lá no comecinho, né, sobre a linha de chegada, que é uma outra maneira de olhar essa frase, né? Mas é aquele negócio. Quem estará nas trincheiras ao seu lado? Aí você, mas isso sim, isso importa mais do que a própria guerra, né? Quem vai estar do seu lado durante a jornada, durante a batalha, durante o empreendimento, importa mais do que o próprio resultado, e muitas vezes. E vocês veem como o Edu fala com emoção quando fala do Mário, que é um parceirão, que é um sócio dele, que é um irmão que a vida trouxe para ele. Pesquisem sobre o Mário depois, é um gigante. Eu sempre conheci o Mário e o Edu do Spoleto. Conheci quando molequinho mesmo, viu, Edu? Só eu envelheci. Então, você ficou mais jovem, ficou mais alegre. É porque eu não tenho cabelo branco, cara. Eu não tenho cabelo branco. Não ficou com cabelo branco. Então, irmão, muito obrigado, viu? Foi um aprendizado aqui enorme e devolvo a bola para a Mari aí. Eduardo, Tamo mais junto, 2 galera. minutinhos. Só mais 2 minutinhos. Queria que a Najara falasse aqui com a gente também, que ela é uma admiradora sua. E a Najara vai tá na nossa próxima mentoria ainda esse mês. Conta aí, Najara. Ai, gente, boa noite. Eduardo, eu anotei tanta coisa aqui, que, meu Deus do céu. A gente teve a oportunidade de ter uma troca lá na Vale do Dendê e foi uma experiência incrível, assim. Ele me trouxe alguns insights também, me deu algumas direções. E hoje foi muito além do que eu estava esperando. E é sempre bom estar ouvindo histórias inspiradoras como a sua. Muito obrigada por compartilhar toda essa trajetória aí de altos e baixos e agora de grandes conquistas, né? Eu quero me inspirar muito aí em pessoas como você, assim, para poder continuar trilhando, porque recomeçar não é fácil, mas a gente já fez, já caiu, já levantou, então, assim, recomeçar sabendo aonde foi que errou e não errar mais, então é isso aí mesmo. Dia Muito 25, bom, a Najara. Najara vai estar com a gente, né, Najara? Isso. Dia Então, 25, tô devendo a terça-feira, nossa 19h30. visita mais uma vez aí, né? Tem que voltar aí no Vale do Dendê, que eu fiquei muito inspirado aí por vocês. Muito legal. Tem sim. Vai ser uma honra receber você aqui de novo. Gente, eu vou ter que realmente sair, que o Tom ele vai pegar avião agora, eu tenho que falar com ele. Gente, um prazer estar com vocês. Obrigada, Um beijo. gente. Tchau, tchau. Edu, Obrigada. obrigado. Pessoal, quero convidar todos vocês, então, para a mentoria da Najara, que está aqui com a gente. Vai ser no dia 25, na próxima terça-feira. A Najara também é uma empreendedora que tem a N Black, superou vários desafios na vida e hoje ela é uma referência na moda afro-brasileira.
Então, a gente já vai mandar o link aqui também no chat e também no grupo. Então, convido todos vocês para compartilharem com os amigos de vocês. Se quiserem compartilhar também nas redes sociais e marcarem a gente, é Estímulo 2020. A gente compartilha o story de vocês, porque é isso. O empreendedorismo a gente precisa ser compartilhado. Então, Ô, podem Mari, compartilhar, pode falar. ó, desculpa te interromper, mas a turma já está ansiosa, porque todo mundo conhece aqui. Eu quero ouvir a cremosa, cremosa, que quem não sabe é um jeito que a Najara fala aí. Já vi, Najara, que você tem um monte de gente que te acompanha, viu? Para quem não conhece a Najara, eu conheci pessoalmente, fiquei encantado, e ela tem muita coisa para falar e inspirar a todos. Quero vocês todos com a gente. Nós mandamos também o link para vocês darem realmente o NPS, então qual que é a nota que vocês dão para essa mentoria. É importante que vocês coloquem a opinião de vocês para a gente sempre melhorar. Então, mandei aqui também, mandamos nossa aqui no time, no chat, e também vamos mandar no grupo. Muito obrigada pela participação de todos. É muito gratificante estar com todos vocês e que venham as próximas. Obrigada mesmo, pessoal. Valeu, gente. Parabéns, time do Estímulo, que organizou tudo isso, em nome da Mari aí, Rodrigão, Camila, todos que estão aqui. Valeu. Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês sempre. Boa noite a todos. Boa noite.